Ele é um dos músicos mais reverenciados de Mato Grosso, já tocou com grandes nomes da música instrumental brasileira e lançou um livro mundialmente mostrando novas técnicas para tocar o baixo. Apesar de ser um instrumento pouco conhecido no mundo rural, o contrabaixista não nega suas origens e consegue retirar do instrumento alguns sons da viola. Binho Cardoso é o convidado de hoje de Márcia Rezende, no Pé na Estrada. O Pé na Estrada deste mês me levou até a parte antiga de Cuiabá. E por essas calçadas estreitas e casarões antigos que encontramos este restaurante, uma autêntica construção que preserva as características da arquitetura portuguesa do século XIX. No chão, o ladrilho hidráulico vindo de Portugal. Nas paredes, o adobe que vem resistindo ao tempo e empresta beleza ao ambiente. E é nessa atmosfera impregnada de história e cultura que eu vou conversar com o músico Binho Cardoso, um baixista reconhecido como um dos maiores talentos da música instrumental do país, que de posse de um instrumento contemporâneo como baixo elétrico, jamais deixou que suas raízes se perdessem. Binho, antes de mais nada, eu quero que você conte pra gente como é que nasceu essa sua paixão pela música. A paixão pela música veio desde a infância, né? Minha família é sempre muito musical, muita música de raiz, né? Música sertaneja. Então, aos 13, 14 anos, eu tinha um violão assim em cima do guarda-roupa que era do meu irmão, e aí eu comecei a pegar o violão escondido para ficar batendo assim. Aí logo eu estava tocando uns acordes e conseguindo tocar umas músicas, aquelas músicas que meu pai ouvia, né? E aí minha mãe me colocou na aula com um professor de violão. Logo veio a guitarra, aí eu troquei a guitarra por um baixo, aí estudava muitas horas por dia. E logo fui para Brasília, tive a chance de estudar no primeiro ano com o Nico Assunção, que foi assim, o baixista mais importante que a gente já teve no país. A partir daí abriu assim, o leque de possibilidades, né? De lá para cá são 15 anos, né, de trajetória e várias conquistas. Hoje você é tido como, você é reconhecido nacionalmente como um talento, principalmente nessa área no baixo, né? Você tem utilizado e tem estudado técnicas para usar o baixo não só como um acompanhamento musical que normalmente é usado. Eu queria saber, você escreveu um livro, né, que teve repercussão nacional e internacional. Seus artigos são conhecidos aqui e no exterior também. Então fala um pouquinho de toda essa pesquisa, como é que você chegou nesse patamar. E me diz, qual que é essa forma diferente que você usa o baixo? Como eu disse, eu comecei tocando violão, né? Então, quando eu comecei a tocar o baixo, eu tive essa sensação de vazio, assim, a história de tum, 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 e não conseguia me acompanhar. Aí eu comecei a pesquisar isso, logo quando eu comecei a tocar. O livro, ele fala exatamente disso, assim, de como conseguir extrair do instrumento uma sonoridade que até então era muito raro você ouvir, né? A coisa do baixista fazer acordes e tocar em bloco, fazer melodias. Fiquei 7 anos pesquisando. Aí encontrei pessoas muito importantes como o Ian Guest, como o Arthur Maia, que me ajudaram, o Jorge Helder, que é baixista do Chico Buarque. Algumas pessoas que me ajudaram assim, a realizar esse sonho, né? Pouca gente usa, né? Poucos músicos usam o baixo dessa forma. Poucos músicos, porque não é habitual, né? Você tem que... Você tem que melodias com o baixo. Porque geralmente o que acontece? Os caras da minha geração, a maioria deles foram para o Rio ou para São Paulo e tiveram que se adaptar ao mercado. Eu fiz a escolha de ficar na minha terra, né? E isso só me trouxe coisa boa. Se eu tivesse ido para lá, eu teria que ter me adaptado ao mercado e com certeza eu não teria feito o livro, nem os discos que eu fiz, os DVDs, aula e tudo mais. Porque foi uma questão mesmo de acreditar no meu trabalho, né? No princípio foi meio complicado, né? Guitarrista frustrado e tudo mais, aí o cara tinha que ser pianista, não baixista. Então eu vi muita coisa assim, mas hoje as pessoas já conseguem ver que é realmente minha história, é o que eu gosto
e eu não vou me privar disso pelo que as pessoas dizem, né? E aí tem rolado muita coisa boa em cima dessa pesquisa. Você me falou que está fazendo uma pesquisa nessa área de viola, né? Do som da viola. Que pesquisa é essa? O que você está procurando nesses estudos? Pois é, uma coisa que sempre chama atenção quando eu toco por aí é que eu desenvolvi uma técnica de 3 dedos que é muito parecida com o que os violeiros fazem, né? Então, por toda a influência que eu tive, né? Desde moleque, meu pai ouvindo moda de viola, ouvindo música sertaneja, essa coisa das cordas soltas, né, que o violeiro usa, sempre tiveram no subconsciente, assim. Então, a partir do momento que eu comecei a desenvolver essas técnicas, né, alternativas, que inclusive é um material que eu tenho disponível já pela HMP, num DVD que eu gravei em São Paulo em 2008. E lá eu falo disso, né, dessa influência e dessa técnica, que é coisa de tentar transformar o baixo numa viola. e é muito bacana, porque assim, o som, como eu uso afinações alternativas também, o som ele fica muito parecido, né? Com a história da viola mesmo, é a coisa dos dedilhados, então eu pesquiso muito isso. Nossa, quem sabe a gente ainda não vê num show de jazz, né? Um pouquinho de moda de viola. Mas rola sim, pelo menos o sotaque ele tá lá, né? E tá sempre presente. Tá presente em você, isso, né? A sua musicalidade tem essa origem, não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Essa história de ir atrás da nossa raiz, né? Que eu acho que a gente cresce e vai construindo uma máscara, né? Para conseguir lidar com as pessoas e conseguir ter acesso mesmo, né? A coisas que talvez de uma forma natural a gente não conseguisse. Então, é uma tentativa de me entregar para essa coisa natural né? Do ser humano quando nasce e que é muito verdadeiro e muito, né? Muito real, assim. Então, Ebinho, muito obrigada pela sua presença. É um prazer imenso estar aqui com você. Prazer é meu. Prazer é todo meu. Obrigado mesmo. O Pé na Estrada fica por aqui e volta mês que vem com mais uma entrevista exclusiva para você.